Bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Momentos de tristeza, de ansiedade, de dificuldade, quantas lutas temos passado. Mas nós temos uma regra de fé, nós temos o consolo, nós temos a felicidade de ter a Bíblia, a palavra deixada por Deus, que nos dá a condição de achar conforto, achar momentos de alegria, achar refúgio para as nossas provações, para as nossas dores, consolo nas horas de tristezas. Nela encontramos tudo o que precisamos. Não precisamos recorrer a outra fonte. A Bíblia Sagrada é a nossa fonte de paz, de alegria, de consolo, de conforto, de orientação para todo o nosso caminhar. Eu encontrei no versículo em Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, um versículo que fala muito ao nosso coração nesse instante. Deus está falando a Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que maravilha de promessa! Que beleza de versículo, como fala ao nosso coração, como nos dá conforto e consolo nesses momentos difíceis que estamos passando. Não temas, contigo eu estarei contigo por onde quer que andares. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca sem nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem nos meus braços pode arrancar-te, seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Meu viver. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa.
Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Bom dia, irmãos. Que a paz, a alegria de sermos servos de Cristo Jesus esteja com vocês nessa semana que se inicia e que nós possamos ter uma semana abençoadíssima na presença de Deus. Amém? Nós estamos estudando as cartas paulinas e hoje nós vamos estudar 2 Coríntios, do capítulo 1 até o versículo 7. Capítulo 1 até o capítulo 7. Vamos lá. O tema escolhido, o título que foi dado a essa lição pelo autor da nossa revista foi A Oposição e a Reconciliação. E nós vamos falar um pouco sobre a igreja, continuar falando um pouco sobre a região de Corinto e a igreja que estava em Corinto, que era a igreja dos Coríntios. Essa igreja era, como nós vimos na primeira carta aos Coríntios, era uma igreja um pouco complicada. Por quê? Essa igreja era formada por gregos, ex-escravos da Itália, veteranos do exército romano, empresários, oficiais do governo, gente do Oriente Próximo, judeus, escravos, ex-prostitutas dos templos pagãos. Todos esses povos que moravam em Corinto constituíam a Igreja de Cristo fundada por Paulo ali naquela região. Por aí, por essa mistura de gente de todos os lados, dá para a gente entender que essa igreja que estava nessa região era uma igreja um pouco complicada, uma igreja um pouco difícil. Nós sabemos que os coríntios, eles tinham muito orgulho da cidade deles, porque era uma cidade de fácil acesso, cercada por mar e por uma das grandes vias romanas que passavam por lá. Então, o acesso de gente de todas as partes do mundo, da atualidade, da época, passavam por Corinto. E
por essa diversidade de pessoas de todos os lugares passarem por Corinto, alguns ficavam, outros iam. A cidade foi sendo formada por pessoas de diversas regiões. Aqui está a cidade de Corinto, capital da Acaia, da região que se chamava Acaia, como nós já estudamos anteriormente, cercada pelos mares e pelas grandes, e passava por ela uma grande estrada, uma grande via romana. Vamos falar um pouco da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade rica, uma cidade portuária, possuía 2 portos que na época eram expressivos, eram portos importantes, que eram os portos da Cencreia, que distava 14 quilômetros a leste, e o de Lequeia, que distava 2,5 quilômetros a oeste. Capital da província da Acaia, como nós já falamos, ela foi destruída em 146 a.C. e reconstruída pelos romanos em 44 a.C. Era um grande centro comercial que se orgulhava de sua cultura, arquitetura e obra de arte. Era cidade tremendamente idólatra, lasciva e perversa. Triste, né? Porque culturas de todos os lugares, de vários países, várias culturas diferentes, geravam religiões diferentes, cultos a vários deuses pagãos. Tudo isso fazia parte também da igreja cristã que estava lá, porque os membros da igreja cristã eram pessoas convertidas por Paulo, Áquila, Priscila, os membros aí de Corinto, que ajudou muito a trabalhar, a falar de Jesus, a trabalhar o cristianismo nessas pessoas. Mas nós sabemos que uma coisa que está entranhada em nós é muito difícil de se tirar. Um costume que vem conosco desde o berço é difícil de se livrar dele. Por isso que nós temos que criar nossos filhos na presença do Senhor, dentro da cultura cristã, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, porque fica uma coisa gravada no coração deles. Amém, irmãos? A cidade de Corinto fica na Grécia. E vamos falar mais um pouquinho sobre a igreja de Corinto, porque nós vamos estudar ainda mais várias lições sobre a carta aos Coríntios. Corinto tinha um local chamado Acrocorintos, onde ficava um templo da deusa Afrodite, com cerca de 1.000 prostitutas cultuais, que eram chamadas de hieródulas, sendo muito comum a prática de orgias. A cidade era universalmente conhecida pela sua imoralidade. O termo menina coríntia era sinônimo de prostituta, e corintianizar significava levar uma vida imoral. Nas comédias gregas, Coríntio era ocasionalmente a designação dada aos bêbados. Essas condições lançam alguma luz sobre as referências que Paulo faz à imoralidade no mundo pagão nas suas 2 cartas aos Coríntios. Quer dizer, Paulo, sendo orientado e usado pelo Espírito Santo de Deus, estava trabalhando com aquela igreja, com aqueles que Deus levou até ele, com aqueles que o Espírito Santo de Deus havia convencido para que formassem a igreja de Corintos. Olha, a via romana, que também dava acesso a Corinto, eram as vias pavimentadas, feitas de pedras, cerca de 6 metros de larguras, longas, e por essas vias é que facilitavam a vinda e ida de mercadores, pessoas de várias regiões e que passavam por Corinto, e que alguns ficavam e muitos aceitavam Jesus como Senhor e Salvador e vinham fazer parte da igreja cristã, da comunidade cristã que estava em Corinto. Por que a gente fala que essa carta é a 2ª carta aos Coríntios? Porque ela foi colocada na Bíblia, de acordo com a sua quantidade, com o tamanho da sua carta, com o tamanho do seu conteúdo. 1 Coríntios é maior que 2 Coríntios em escritos, mas também
se nós formos analisar as duas cartas, nós vamos ver que realmente 2 Coríntios foi escrita depois de 1 Coríntios pelo seu conteúdo. Então, há duas formas de se montar o cânon. Mas, como nossa Bíblia é um livro sagrado, nós sabemos que Deus não faz nada por acaso. Ela foi colocada como 2 Coríntios porque ela tem conteúdo de 2 Coríntios e é nessa sequência que Deus quer nos orientar. Amém, irmãos? Nós temos que crer na providência de Deus quando a Bíblia foi montada, quando o nosso cânon sagrado foi montado. Foi montado como é, porque assim Deus quis e é assim que tem que ser. Embora historiadores, pessoas, teólogos mesmo, grandes teólogos, queiram ficar especulando, querendo mudar alguma coisa, querendo achar o porquê que as coisas são assim, pode estudar. Cada vez mais, quanto mais eles estudarem, quanto mais eles investigarem, mais nós vamos ver a veracidade, a mão de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossa Bíblia. E isso é muito lindo. Quantas cartas são no total? Sabe-se que o apóstolo escreveu um total de 4 epístolas, das quais 2 encontram-se perdidas na atualidade. Através de uma interpretação que se faz do verso 9 do capítulo 5 da epístola e de 2 Coríntios de 2, 3, 4, supõe que essa teria sido a segunda carta. É onde a própria Bíblia interpreta a Bíblia, a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, através dessas 2 passagens, a gente tem certeza de que essa carta que nós estamos estudando hoje é a segunda carta que Paulo escreveu. E onde estão as outras 2? Por que se acha que tem outras 2? Porque quando se estuda o texto minuciosamente, versículo por versículo, analisando, montando, interpretando, dá-se a entender que Paulo escreveu mais 2 cartas. E essas cartas nós não as temos. Se Deus não as preservou para a gente, é porque não tinha importância, porque senão ele teria preservado. Mas muita coisa nós sabemos que existiu nas outras cartas através das respostas, através dos comentários, através das citações que são feitas referentes às outras 2 cartas que nós não nos foi preservada, não foi guardada para nós. Não fazem parte do nosso cânon sagrado. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios para refutar as calúnias que ele estava sendo vítima e para, de uma vez por todas, solucionar os conflitos que existiam no relacionamento entre os membros da comunidade. O estilo da carta segue o de Paulo, estilo envolvente, discurso de um convertido entusiasmado por Jesus Cristo. Então, qual era o estilo de Paulo escrever as cartas? Um estilo envolvente, o discurso de um convertido entusiasmado por Jesus Cristo. Essa carta, gente, ela é belíssima. Vale a pena ler, reler, reler, reler. E quanto mais a gente lê essa carta, mais Deus fala no nosso coração, mais a gente vê os nossos corações, né? E mais a gente vê como Paulo era usado, como ele tinha comunhão com Deus, como ele sabia temer e tremer diante de Deus, como ele tinha desejo no coração dele de ser útil nas mãos de Deus. É uma carta maravilhosa. Paulo, no seu discurso, vai esclarecendo os mal entendidos que encontramos escritos em 2 Coríntios de 1, 12, 2 e 11. E defende a autenticidade do seu ministério em 2 Coríntios 10, 13. Paulo diz lá em 2 Coríntios 1, 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, ele tinha prazer em viver buscando sabedoria divina e estar sempre em comunhão com os irmãos.
E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Aí ele fala, quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então Paulo diz para a igreja de Coríntios que ele sabe que Satanás é astuto, que o inimigo é astuto, que o inimigo tem interesse em destruir a igreja, em causar briga, discórdia, levantar falsos mestres, trazer doutrinas vãs dentro da igreja, mas que ele, tudo que ele faz pela igreja é na presença de Cristo, exatamente para evitar que Satanás tenha alguma vitória sobre a igreja de Cristo Jesus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estares inocente neste assunto. Isso aqui Paulo fala já no capítulo 7, no final do versículo, dizendo que tudo que ele ouviu, todas as acusações que ele ouviu sobre a igreja, tudo que a igreja ouviu sobre ele, toda a tristeza que os dois lados sofreram, ele agora sabia que eles eram inocentes, que ele estava feliz com eles, que ele sabia que eles eram pessoas que, apesar da tristeza, que eles estavam arrependidos e seriam salvos. Então, às vezes, conosco acontece isso, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. Coisas que o mundo traz, nos entristece, nos magoa muito. Mas tem coisas que Deus é que traz, tem tristeza que é Deus é que traz para a gente. Quando nós estamos nos desviando, quando o inimigo está começando a ter domínio sobre nossa vida, está começando a nos tirar da presença de Deus, está começando a nos enganar, está começando a nos levar para caminhos que não são os caminhos que Deus, que o Espírito Santo de Deus nos mostra, nos direciona. Essa tristeza que a gente tem quando Deus nos corrige, quando a palavra de Deus nos exorta, nos busca, essa tristeza gera arrependimento e nos traz para a salvação. Mas agora as tristezas que o mundo produz traz morte, porque não há alegria fora da presença de Jesus Cristo. Então tudo que o mundo nos oferece, no final, a gente vai ver que aquela tristeza é a tristeza de morte, uma tristeza sem arrependimento, uma tristeza sem a vitória em Cristo Jesus. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Quer dizer, às vezes aquela tristeza que nós sofremos quando nós somos exortados, quando nós somos direcionados, quando Deus abriu os nossos olhos, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente acha que é alegria no momento, daquela coisa que o mundo coloca para a gente como sendo a melhor coisa que existe. Aquilo ali, Deus, com todo cuidado, nos busca, nos traz de volta. Até isso que Paulo está falando para a igreja. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindima. Em tudo destas provas de estares inocente nesse assunto. Então Paulo, nessa hora aqui, ele estava feliz com a igreja, porque a igreja, apesar de toda a tristeza, de tudo que passou, era uma igreja que estava arrependida, era uma igreja que estava indo para o caminho certo, para o caminho do Senhor. Ele fala, portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Entendemos que Paulo escreveu uma carta muito dolorida,
uma carta muito triste, que é uma carta de sangue, uma carta de coração partido para a igreja. Essa carta que nós não temos. E Tito levou essa carta para lá. Mas também, quando Tito voltou para Paulo, Tito falou para Paulo que, apesar de tudo que Paulo falou na carta, de tudo que Paulo orientou, apesar de Paulo ter puxado a orelha da igreja, a igreja tinha arrependido, a igreja estava de novo no caminho certo, estava de novo feliz com ele. Isso alegrou o coração de Paulo e o animou a escrever a segunda carta aos Coríntios. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. A reciprocidade, já que a igreja queria bem a Paulo, orava por Paulo, desejava o bem de Paulo, Paulo também, mesmo distante, ele queria ser agradável a Deus e à igreja. E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, para que não ficasseis entristecidos, para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Ele aqui ainda justificando essa carta de sangue, essa carta de lágrima que ele escreveu, repreendendo a igreja, porque a igreja estava praticando coisas mundanas, estavam indo para caminhos errados, estavam fugindo da verdadeira doutrina de Jesus Cristo, o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Paulo escreveu a carta, mas ele falou que escreveu não para que ele ficasse triste, mas para que eles conhecessem o amor que ele consagrava a eles, o amor sem medida, o amor grande que ele tinha pela igreja. A ocasião de 2 aos Coríntios. Foi uma carta escrita na terceira viagem missionária. Né? Então, por quê? Como é que nós sabemos disso? Porque as epístolas da terceira viagem missionária foi 1ª e 2ª Coríntios, e a 2ª Coríntios que nós estamos estudando, e Romanos. Foram as 3 cartas que Paulo escreveu na sua terceira viagem missionária. Nessa viagem, Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso, de 53 a 56 a.C., depois de Cristo, de cuja cidade escreveu a 1 aos Coríntios, talvez no ano de 55. 1 Coríntios, isso está lá em 1 Coríntios 16, capítulo 16, versículo 8. Depois seguiu para Macedônia, onde redigiu aos 2 Coríntios, talvez em 56, onde está essa referência, lá em 2 Coríntios 7, 5. Sabemos que lá em Éfeso, Paulo sofreu muitas perseguições, Paulo passou por momentos muito difíceis, e de lá ele foi para Macedônia. E não conseguiu chegar em tempo hábil à igreja de Coríntios, conforme era o desejo do seu coração. Aí ele fala: muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora e temores por dentro. Aqui ele conta que depois que ele conseguiu sair de Éfeso, depois de grande tribulação, ele foi para Macedônia e lá ainda não teve nenhum alívio. Ainda continuou lutando o bom combate, como ele disse, lutando em nome de Jesus Cristo, mas sabendo que ele seria vencedor, mais que vencedor. Por que Paulo tinha necessidade de reconciliação com a igreja e com o seu ofensor? Ora, ele diz: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então nós sabemos que Paulo
tinha pessoas causando mal a Paulo, causando mal à igreja, e que Paulo estava dizendo que essas pessoas que estavam, esse ofensor, ou esses ofensores, que estavam denegrindo a mensagem de Deus, a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, deveria ser punido pela maioria. Então Paulo fala que se ele se arrependesse, né, ele deveria perdoá-lo, confortá-lo, para que ele também não fosse totalmente consumido de grande tristeza. O que preocupava Paulo? A chegada dos opositores de Paulo a Corinto preocupava muito, que eram pessoas que não gostavam de Paulo, não aceitavam Paulo como apóstolo e viviam perseguindo Paulo, contrariando a sua pregação. A sua desastrosa segunda visita à cidade, o mal-estar de Paulo diante da igreja, o problema constante diante do pecado e da impenitência, a carta de lágrimas, o relatório brilhante de Tito, possíveis outros relatórios contendo mais negativo. Então tudo isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, todas essas situações tinham dentro da igreja de Corinto, todas as situações tinham chegado até Paulo, e tudo isso Paulo estava atribulado. Por isso Paulo escreveu 2 aos Coríntios para tentar reconciliar com a igreja, com os seus opositores. Vamos fazer um resumo da segunda carta aos Coríntios. No primeiro capítulo, Paulo se defende porque prometera visitar os coríntios e não cumpriu. Aí é uma ilustração de Paulo falando aos coríntios, né? Paulo prometeu, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Olha aí, gente, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Então nós vimos que o que Paulo planejou, que Paulo prometeu para a igreja, ele deixou bem claro aqui, se o Senhor o permitir. Não foi cumprido, porque não foi desejo do Espírito Santo, não era propósito de Deus que Paulo voltasse para Corinto naquele momento e passasse um período com os irmãos tão amados, e esse desejo tão grande do coração dele, infelizmente, não foi cumprido. Ele fala lá em 2 Coríntios 1, 23, 24. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Ele justificando que não foi a Corinto naquele exato momento para poupá-los. Lá em 2 Coríntios 2, de 1, 6. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria. Então Paulo, mais uma vez, justificando, dizendo que não era momento, que ele estava muito triste, estava passando por grandes tribulações, sabia que a igreja também estava numa situação difícil, por isso que ele escrevia para a igreja com muitas lágrimas.
No capítulo de 3 a 5, Paulo defende sua autoridade apostólica, ameaçada por pessoas que o julgavam fraco por seus sofrimentos e achavam que ele era um homem de pouca eloquência. Aí Paulo responde lá com essa passagem que nós conhecemos muito. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Quando nós estamos fracos e Deus quer nos usar, Deus nos fortalece. Quando nós estamos fracos, precisando de ajuda, não conseguimos andar, Deus nos carrega. Então, isso aí, essa certeza, essa fé que Paulo tinha, nós também temos hoje, graças aos seus grandes ensinos, graças à palavra de Deus preservada para nós. Ele diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Paulo diz que toda a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou, não por letra, mas pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Porque quem fica muito preso na letra, muito preso nas leis, mata, mas o Espírito Santo vivifica. Ele diz que se quando Moisés desceu do monte, a face dele resplandecia a ponto das pessoas não conseguirem olhar para ver a glória de Deus que resplandecia da face dele, quem dirá, então, quem olha para a face do Espírito, né? A face de Jesus Cristo, a face de Deus, quão maior é essa face, esse brilho, esse esplendor. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Moisés tinha que colocar véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para a glória de Deus resplandecendo em sua face. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado o que em Cristo é removido. Então esse véu que Moisés usava para que as pessoas não morrerem ao verem a face de Deus, foi rasgado quando Cristo veio, porque Cristo era o Deus vivo. Em Cristo Jesus esse véu foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha que coisa linda. Porque o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Coisa linda. Depois que Jesus Cristo veio, o véu foi arrancado, o véu foi rasgado, nós olhamos para Deus face a face, nós vemos Deus face a face, nós conversamos com Deus face a face, e quando nós formos para a glória, nós vamos contemplar a glória de Deus com os rostos desnudos, sem véu. Seremos capazes disso, porque nós somos transformados de glória em glória. Aleluia, irmãos. Coisa muito linda. Essa carta é maravilhosa. Do capítulo 5 ao 7, Paulo exige postura dos coríntios. Os que estão com ele devem se separar dos que estão contra ele. Essa postura que Paulo exige dos coríntios, que é dura, que ele fala abertamente, nós temos que usar
em nossa vida hoje e sempre. Nós temos que nos separar dos que são de Deus, dos que são contra Deus, dos que estão com Jesus, dos que são contra Jesus, dos que estão pregando a verdadeira palavra de Deus, dos que estão denegrindo a palavra de Deus, daqueles que se comprometem com o Evangelho, com a palavra, daqueles que não se comprometem com o Evangelho, dos verdadeiros pastores, dos líderes espirituais, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos lobos em pele de coelho, que nós temos por aí aos montes, irmãos. Então, essa mensagem dura que Paulo passa para a carta aos Coríntios serve para a gente. Deus separou porque é ensinamento para nós e para toda a eternidade, até a vinda de Jesus Cristo. Vamos ler como que Paulo diz para a igreja. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vos serei para mim, vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Deus nos prometeu o quê? Nova habitação, edifícios do céu, não construções feitas por mãos humanas, mas por mãos celestiais. Então Deus não quer que nós vivamos aqui nesse curto período, que é essa vida, essa passagem por aqui, em comunhão com as trevas, em comunhão com o maligno, em união com os incrédulos. Deus quer que nós sejamos pessoas diferentes, santas, separadas, né? Porque Ele vai habitar e andar conosco, e nós seremos o seu povo. Por isso Ele quer que nós nos separemos, que nós não toquemos em coisas impuras, porque só assim Ele vai nos receber, Ele será nosso Pai, nós seremos filhos e filhas. Essas são palavras de Deus, Senhor Todo-Poderoso. Então não adianta a gente ficar justificando, vivendo dos dois lados, no cima do muro, um pezinho nas trevas, outro na luz, um pezinho entre Cristo e o maligno, um pezinho com crente e outros incrédulos. Nós temos que nos posicionar diante daquele quadro horroroso que nós vimos no começo do nosso estudo, de como era a vida na cidade de Corinto, como é que as pessoas viviam, como é que eles eram conhecidos, o que era corintianizar, as moças coríntias, a prostituição, os cultos aos deuses pagãos. Nós vimos que naquele mundo lá tinha gente de todo lugar, ex-escravos, soldados, prostituta, ex-prostituta, todo mundo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, buscando viver uma vida diferente, buscando apartar dessas coisas que aquele mundo pagão oferecia. E o nosso mundo hoje está diferente de Corinto. Hoje nós temos culto pagão, muitos cultos, muitas idolatrias, nós temos prostituições, nós temos todo aqui, nós temos gente de todos os lados, principalmente nós aqui em Brasília. Brasília também é um ponto onde passa gente de todos os lugares. Como é que está a nossa igreja? Como é que nós estamos diante do mundo? Como é que nós estamos nos posicionando? Nós estamos tocando em coisas impuras? Estamos sendo coniventes com coisa errada? Então esse puxão de orelha que Paulo dá na igreja serve para nós. Porque nós queremos ter uma vida eterna com Deus, sermos chamados de filhas e filhos de Deus, e Deus vai estar conosco, viver no mundo onde a habitação não foi feita por mãos humanas, onde Deus preparou morada para a gente, onde nós vamos habitar no mundo celestial. Esse conforto, essa alegria tem que estar em nossos corações, e nós temos que nos posicionar diante do mundo. E para concluir, Paulo diz: porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade,
também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Amém, irmãos? Que nós também possamos ser pessoas confiáveis, pessoas obedientes, pessoas que quando for exortada, quando formos buscados, colocados na direção correta, nós possamos nos entristecer, mas ao mesmo tempo nos alegrar, porque nós estamos voltando para o caminho da salvação e não para o caminho, então Deus está nos tirando do caminho da perdição, da vida no inferno, na vida de sofrimento eterno, nos levando para uma vida de salvação, de gozo na presença dele. Amém? Que assim seja, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um culto maravilhoso à noite. É isso que eu peço e agradeço a Jesus Cristo, sabendo que todos nós vamos ser obedientes, vamos vigiar, vamos orar e vamos estar aqui glorificando, alegres na presença dele. Amém, irmãos? Até a noite. Obrigada, Senhor Deus, pelo estudo da Tua palavra, que tanta alegria e consolo traz ao nosso coração. Faça, Senhor, com que aprendamos o que aprendemos nesta manhã, possa ser uma bênção na nossa vida, que podemos praticá-la e vivenciá-las a cada instante que estiveres conosco, porque nós confiamos em Ti. Vamos orar a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenhamos uma tarde abençoada na companhia do nosso Senhor e amigo Jesus Cristo. Amém. Obrigada.